aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo. E aqui é o Cid Corintiano. Pós-jogo, Corinthians 1, Red Bull Bragantino 0, Campeonato Brasileiro de 2022. Antes de falarmos sobre a partida de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o empate do Corinthians contra o Deportivo Cali. E o Corinthians se mantém líder aí na Libertadores da América em seu grupo. Sobre aquele jogo, pai, que a gente acabou não fazendo vídeo, o que a gente pode falar aí por cima dele? Para as pessoas que são do contra, não dizerem que a gente só comenta quando o Corinthians perde ou joga mal, e realmente naquele dia nós estávamos bastante cansados, né, do trabalho, das nossas tarefas. Eu também não estava muito bem, estava com um pouco de dor de cabeça. Mas a gente vai falar agora a respeito desse jogo. O Corinthians foi lá na Colômbia jogar com o Deportivo Cali e nós vimos um time muito aguerrido, com espírito de Libertadores. Na minha opinião, o Corinthians jogou muito bem aquela partida. Todos os jogadores entregaram em campo aquilo que se espera deles. Para fazer justiça, desde o goleiro até o último jogador, eu achei que foram muito bem. Inclusive, o Jô, que a gente critica tanto, se mostrou um jogador mais rápido, mais participativo, mais presente na área, né? O Jô realmente lembrou aqueles velhos tempos, quando ele jogava no Corinthians, né? E o Cássio também foi muito bem. Na verdade, foi uma judiação, porque o Corinthians teve várias situações de gol e merecia, pelo menos no segundo tempo, ainda mais, ter ganho aquela partida com folga, não é? Realmente uma pena, as chances perdidas, mas a gente entende que há o desgaste da partida, a perna pesa, às vezes na hora de definir o jogador não consegue ter o melhor posicionamento para arrematar a bola para o gol. Mas, gente, o Corinthians jogou muita bola. Esse Corinthians contra o Cali foi um Corinthians de muita raça, de determinação, que tentou, buscou o resultado praticamente o jogo todo. E pela circunstância do jogo, um ponto até que acabou sendo uma boa para o Corinthians, que agora só depende dele para seguir em frente na Taça Libertadores da América. Então, pelo jogo com o Deportivo Cali, nós parabenizamos a equipe do Corinthians. É isso aí, eu tenho o mesmo pensamento, gostei muito do jogo contra o Deportivo Cali, achei que o Corinthians se impôs realmente, jogou bem, foi pra cima e tá indo bem na Libertadores aí, tá sendo o líder do seu grupo, né? E agora vamos esperar aí o próximo jogo, que será contra o Boca, lá da Bombonera, certo? Virando a página então, Corinthians e Bragantino, Campeonato Brasileiro de 2022. Corinthians 1, Red Bull Bragantino 0. Vou passar a escalação primeiro aqui e o pai vai fazer os comentários sobre essa partida de hoje, que creio que são um pouco diferente da última partida do Corinthians lá na Libertadores. Enfim, Cássio no gol, Rafael Ramos na lateral direita, Gil e Raul Gustavo, os zagueiros, Bruno Melo na lateral esquerda, Duqueiroz, Cantillo como titular, Renato Augusto no meio, William numa ponta, Mantua na outra ponta e o Roger Guedes ali mais à frente. Essa foi a escalação inicial do Corinthians para esse jogo, pelo técnico Vitor Pereira. Então, o que temos para falar sobre essa partida? Pois é, o jogo de hoje contra o Bragantino é aquele jogo em que o Corinthians soube aproveitar praticamente a única oportunidade que teve de finalização, não é? Uma roubada de bola do William,
passou pro Duqueiroz, fez um passe, apesar de um pouquinho passando da medida, o Renato Augusto, com a sua categoria de sempre, conseguiu se adiantar e quase caindo, tocou a bola no cantinho e fez um belo gol. No primeiro tempo, o Corinthians não teve nenhuma finalização, praticamente, finalização foi só essa mesmo do gol. O Bragantino, no meu modo de ver, jogou até melhor que o Corinthians, tá? Então hoje é aquele jogo que a gente vê que o Corinthians conseguiu o resultado, mas o desempenho dentro de campo não foi o mesmo contra o Deportivo Cali, né? O desempenho foi abaixo. A gente entende por um lado que existe um desgaste natural dos atletas, que tem que jogar várias competições simultaneamente. Isso não é fácil, exige muito do aspecto físico, mas a gente entende também que algumas peças, alguns jogadores não estão correspondendo à altura, na minha opinião. Só para dar alguns exemplos. Esse lateral do Corinthians começou muito bem, né? O Rafael Ramos, mas hoje não teve uma boa participação na partida. O lateral esquerdo do Corinthians, Léo, o nome dele é o Bruno, né? Bruno Melo. Bruno Melo. Também é um jogador fraco, tecnicamente, né? Outro jogador também que botava muita fé nele e hoje foi uma decepção para mim foi o Mantuan, o Gustavo Mantuan. Ele também não teve uma boa participação, né? A gente ainda sente muita falta do Fagner ali na lateral direita, né? E sente muita falta do Maicon, que hoje entrou, mas entrou durante a partida, também não teve muitas condições de fazer muita coisa ali. E o Gerson? Outra nota triste, o Cantígio, para mim não jogou bem, tá? O Cantígio estava meio perdido ali em campo, então esse jogador infelizmente não está se encaixando dentro do Corinthians. Acho que pode até ser usado como peça de reposição para descansar um ou outro atleta ali do meio campo, mas para mim ainda aquele meio campo titular ainda para mim é o Duqueiroz, Maicon e Renato Augusto. Quer dizer, hoje o Corinthians jogou um futebol bem abaixo tecnicamente daquilo que se espera que jogue, mas o que acontece? O Corinthians soube jogar com resultado, soube jogar com estratégia, com inteligência, né? Então o Corinthians soube levar a partida do jeito que queria, levando alguns sustos, obviamente, até porque estava jogando na casa do adversário, mas o resultado, gente, para o Corinthians foi excelente. O Corinthians terminou a rodada em primeiro lugar, de novo. Quanto tempo faz que a gente não via o Corinthians na parte do topo da tabela? Nossa Senhora. Né? Comandando o campeonato. E se sabe que o Corinthians, tradicionalmente, quando ele começa na frente, quando ele dispara na frente, é difícil de ser alcançado. Então, nós temos aí boas perspectivas, que nós temos o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Libertadores. E eu acredito que o Corinthians esse ano vai se dar muito bem. Não sei em qual dessas competições, mas eu acredito que a gente vai ter muita alegria, muita coisa para comemorar com esse time do Corinthians. Eu acho interessante isso e creio que temos que ter um certo cuidado, né? Porque quando vê o desempenho do Corinthians contra o Red Bull hoje, foi um desempenho fraco, né? E o Corinthians conseguiu o resultado. Contra o Deportivo Cali, o Corinthians teve um ótimo desempenho, na nossa visão aqui. E não obteve o melhor dos resultados, né? Teve um empate, que fora de casa não é ruim, mas poderia ter vencido e não venceu. Nesse momento, há pessoas que vão falar, né, viu? Quer elogiar aquele jogo do Corinthians que tá atacando, sei lá o quê, e que esse jogo aí tá retranqueiro, mas ó, no retranqueiro ganharam, fizeram gol, sei lá o quê, né? Mas eu continuo com a mesma opinião, pessoal. Óbvio que o resultado é ótimo, Renato Augusto é um ótimo jogador, aproveitou a oportunidade, mas esse futebolzinho de hoje
ele pode resolver momentaneamente, mas a longo prazo, a médio, a longo prazo ele não resolve nada, entendeu? O Corinthians não vai longe com um futebolzinho desses, que eu acredito que também não é o futebol do Corinthians. Acredito que foi abaixo hoje, não é o nível do time do Corinthians. E também se não sei se o nível do Corinthians atual é aquele contra o Deportivo Cali, que estava muito bem. Mas apesar do péssimo desempenho, o resultado foi bom. Só que eu ainda vou defender a bandeira de que o Corinthians precisa jogar pressionando o adversário, se impondo como fez contra o Deportivo Cali, que só não ganhou por falta de sorte. Na minha visão, o Corinthians teve azar naquele jogo. E nesse jogo aqui contra o Red Bull Bragantino, nós tivemos a entrada do Robson Bambu no lugar do Rafael Ramos, do Júnior Moraes no lugar do Cantillo, do Gustavo Mosquito no lugar do Renato Augusto, e do João Vitor no lugar do Roger Guedes e do Maicon no lugar do Mantuan. Dessas peças que entraram, pai, tem algum destaque para algum deles? Veja bem, o Corinthians terminou a partida, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Corinthians terminou a partida com 4 zagueiros, né? João Vitor, Raul Gustavo, Gil e o Robson Bambu. É claro que o treinador do Corinthians, Vitor Pereira, percebeu a deficiência que o Corinthians tem em lidar com as bolas que são alçadas na área. Se bem que hoje, gente, o Cássio saiu bem nas bolas aéreas. O Cássio jogou bem hoje. Né? Aquela mania dele de sair com os pés ainda assusta a gente. Então o Robson Bambu entrou, não comprometeu. Né? O João Vitor também entrou, não comprometeu. Fez a parte dele. O Mosquito quase não apareceu. O pouco tempo que teve de jogo lá, realmente está muito abaixo daquilo que a gente espera dele. Né? O Maicon também hoje foi aquele jogador mais para compor ali o meio de campo. Não forçou muito, mas eu acho que tudo isso é estratégico, viu, gente? Tudo isso pode ter aquele lado a preocupação de não estourar ali uma contusão, de não dar um problema físico mais grave, até porque o Maicon é muito importante para o elenco do Corinthians. Eu acho que ele entrou mais para compor o meio campo. E a nota triste para mim, que eu não gostei mesmo, é do centroavante Júnior Moraes. Né? Realmente é um jogador que, por enquanto, não disse a que veio. Né? Um jogador que a gente via pela internet, os lances dele nas equipes que ele defendeu, um jogador que fazia muitos gols. Realmente no Corinthians até agora ele não deslanchou, ele não deu as caras, está muito tímido, né? Está participando pouco dos jogos, tá lento. Se ele continuar desse jeito, o Jô vai voltar a ser titular. Não vai ter outro jeito, porque melhor que ele o Jô tá. Né? Ele consegue ser pior que o Jô. Mas, no mais, eu achei que sim, o Corinthians hoje jogou pelo resultado. O futebol não foi de encher os olhos, que nem foi contra o Deportivo Cali, que o Corinthians jogou muito bem. Hoje, o futebol já foi bem diferente, mas o Corinthians jogou com o resultado no bolso e conseguiu aí os 3 pontos que levou a equipe à liderança. E esse é um ponto positivo que a gente vê no jogo de hoje. Né? Coringão líder, por enquanto a gente está aí engatinhando, que nem ela falou. Vamos com calma, vamos ter cuidado, vamos ter precaução no que a gente fala, no que a gente comenta. Mas a verdade é que a gente não pode negar que o treinador está tentando acertar a equipe. E tomara que ele consiga, né? Em todas essas competições ocorrendo, tomara que o Corinthians consiga suportar toda essa carga de jogos e ter uma melhora gradativa de rendimento no aspecto de desempenho do futebol, né? Que hoje nós jogamos mesmo com a carça na mão. Mas a gente espera que o Corinthians melhore de desempenho e que os jogadores que estão entrando, que estão a chance de recompor a equipe, correspondam um pouquinho melhor, que tenham a chance de mostrar o seu futebol e recompor essa equipe do Corinthians, que pelo jeito vai correr bastante aí por esses campeonatos. Né? E a gente espera que no fim das contas a gente possa comemorar pelo menos um título.
Verdade. O Corinthians tem um histórico bom em pontos corridos, né? Uma curiosidade, o Corinthians ele é o clube que mais venceu o Campeonato Brasileiro nesse formato de pontos corridos. Não sei se vocês sabiam disso. O Corinthians venceu em 2005, 2011, 2015 e 2017. Tem 4 títulos seguidos pelo Palmeiras e pelo São Paulo, que cada um deles tem 3 títulos. Então o Corinthians é o mais vitorioso nesse estilo de Campeonato Brasileiro, né, que surgiu desses tempos pra cá. Então, realmente o Corinthians sempre se deu bem. Quando estava na parte de cima da tabela, sempre foi pelo título, né? E a gente espera que esse ano o Corinthians também possa brigar até o final pelo título, não só do Brasileiro, como da Libertadores, como da Copa do Brasil, ganhar e perder do futebol. Mas o Corinthians tem que competir porque o Corinthians é muito grande. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Deixa o like no vídeo. Então, e antes de encerrar, eu queria aqui, hoje é Dia das Mães, eu queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? A minha mãezinha da terra, terrena, né? Minha mãezinha que me trouxe ao mundo está no céu. Mas a minha mãe eterna, Nossa Senhora, está sempre dentro do meu coração, da minha mente. Assim como a minha mãe também, né? Minha mãe Teresa está comigo. Então a todas vocês que são mães, que vão ser mães, né? Que assumem essa missão tão bonita, dada por Deus, de colocar uma criança no mundo, de cuidar, de tratar. Que Deus abençoe aquelas mães que já são mães há muito tempo, todas as mães, aquelas que vão ser mães, que Deus abençoe, cubra de bênçãos, que tenha muita saúde, muita alegria, muita paz. E você que tem sua mãe, ame, seja presente, respeite, obedeça, dê orgulho para sua mãe, honre a sua mãe, sempre. Porque mãe, a gente só tem uma aqui no mundo. E quando morre, minha gente, faz tanta falta, dói tanto perder a nossa mãe. Então, um beijo, um abraço para todas as mães do mundo. Tá bom? Obrigado pelo carinho de todos vocês e de minha parte. Vai, Corinthians! É isso, pessoal. Eu vou deixar o meu feliz Dia das Mães também para todas as mães do mundo, especialmente a minha mãe Helena. Te amo muito, mãe, sabe disso. E, pessoal, fica assim então, dá aquela divulgada da hora para nós e tamo junto. Vai, Corinthians!